Amigos Cúria. Amigos Cúria, ou amigos da corte, também amigo do tribunal, ou até mesmo colaborador da corte. É uma expressão do latim utilizada para designar uma instituição que tem por finalidade fornecer subsídios a decisões do tribunal, oferecendo-lhe melhor base nas questões jurídicas relevantes e de grande impacto. Segundo Neri Júnior, amigos curiae é a expressão latina que vem do vernáculo, cujo significado amigo da corte dá o nome ao Instituto do Direito Interno Anglo-Americano, que tem por função atribuir uma personalidade ou um órgão que não seja parte do processo judicial a faculdade de nele intervir para manifestar-se dando informações e opiniões destinada a esclarecer o juízo ou o tribunal a respeito de questões de fatos e direitos discutidos no processo, tudo em prol da boa administração da justiça. Pode passar. É importante destacar que o amigos Cúria é um amigo da corte, não das partes. Seu papel é chamar a atenção da corte aos fatos ou circunstâncias que poderiam não ser notados. Origem do amigos Cúria. Quanto à origem, sabe-se que não se origina do direito brasileiro e que se existe uma disputa quanto à sua origem, nos levando a duas vertentes. A do direito romano e a do direito inglês, cujo seu uso é frequente desde o século XVII, se não me engano, de onde gradativamente teve seu aperfeiçoamento imputado no direito norte-americano. Já no Brasil, até pouco tempo atrás, a figura do amigos Cúria era um pouco mais restrita no direito. Era mais vista em ações de processos de inconstitucionalidade, nos procedimentos de cancelamento de súmulas vinculantes e além das outras leis específicas. No Brasil, as intervenções do amigos Cúria teve sua primeira aparição na Lei 6.385 de 76, que tratava das comissões de valores imobiliários, nos processos que discutiam matéria da competência. Já no artigo 31 da referida lei, inclusive, se prevê, nos procedimentos jurídicos que tenha por objetivo da matéria incluída na competência da Comissão de Valores Imobiliários, será sempre intimada para que, querendo oferecer parecer prestar esclarecimentos, no prazo de 15 dias a contar da intimação. Pode passar. Muito bem. Ela também foi abordada na Lei 9.868 de 99, que dispõe sobre ações diretas de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Entretanto, podemos destacar outras situações nas quais foram abordadas situações semelhantes, como o artigo 32 da Lei 4.726 de 65, que trata-se da junta comercial, a Lei 6.385 de 76, CVM, no seu artigo 31, como já mencionado, o artigo 57, 118 e 175 da Lei de 9.279 de 96, que tratam a NPI, e os artigos 118 da Lei 12.529 de 2011, que trata do CAD, entre outros. A lei passou a entrar no nosso Código Civil na Lei 13.105 de 2015, onde, no seu artigo 138, o juiz, o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou requerimento das partes ou de quem pretende manifestar-se, solicitar ou admitir a participação da pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias da sua intimação. Pode passar. Qual a função do amigos Cúria? A função do amigos Cúria é o seguinte, funciona da seguinte forma: um tribunal, em um julgamento de provocação,
em um julgamento por provocação de uma das partes, ou mesmo de ofício, convoca um terceiro, que não é parte do processo, mas tem bastante conhecimento da matéria posta em julgamento, para prestar esclarecimentos e auxiliar o tribunal no julgamento daquele caso. Portanto, é uma forma de auxiliar no debate da questão posta em julgamento, privilegiando, por exemplo, o pluralismo jurídico. É a participação de diversos atores da sociedade, e isso contribui para uma maior legitimidade das decisões. Sendo assim, a função do amigo cúria do tribunal é contribuir para a decisão do magistrado, que, apesar de possuir grande conhecimento jurídico, frequentemente esbarra em assuntos desconhecidos pelo julgador. Isso porque existem diferentes fatos postos em julgamento, que às vezes não têm relação com a atividade jurídica processual. E a função do amicus curiae é de levar à elucidação desses assuntos. Pode passar. Documentos eletrônicos. Vou falar sobre o documento eletrônico, que está no artigo 439 a 441. Documento eletrônico compreende o registro de fatos que tem como meio físico o suporte eletrônico ou digital. Então, documento eletrônico vai ser um CD, um DVD, um pendrive, uma imagem ou uma gravação. Isso pode ser usado como prova. Desse entendimento, infere-se duas possibilidades. O uso do documento eletrônico no processo eletrônico, que é o procedimento regulado pela Lei 11.419 de 2006, e o uso do documento eletrônico no processo convencional, isto é, nos autos físicos. Então, ele pode ser utilizado no processo eletrônico ou no procedimento normal. O artigo 439 do CPC de 2015 diz que a utilização do documento eletrônico no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma de lei. Então, isso quer dizer que para ele ser válido, ele precisa estar na forma impressa. Então, se é uma imagem, a prova, ela precisa ser impressa e levada até o processo. No artigo 440, diz que o juiz apreciará o valor probante do documento eletrônico não convertido, assegurando às partes o acesso a seu teor. Isso significa que o documento eletrônico não convertido de forma impressa, o juiz, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, avaliará o valor probante do documento, podendo inclusive considerar o documento eletrônico como um simples indício, levando em consideração o conjunto probatório nos autos. Então, quando esse documento ele não é impresso, o juiz vai dar validade conforme ele julgar. Ele vai dar o valor da prova conforme o julgamento dele. E conforme demonstrado, a validade jurídica do documento eletrônico por meio de prova está condicionada à observância da autenticidade, integridade. Então, para esse documento ter validade, ele precisa de uma assinatura digital, a criptografia, que é uma segurança, ele precisa ser válido. Falarei um pouco sobre a ata notarial. A ata notarial, ela é um instrumento público. Ela se assemelha à escritura pública. Ela é um documento pelo qual o tabelião ou outra pessoa autorizada no cartório, pode ser um preposto ou um funcionário, pela solicitação de uma outra pessoa interessada, ou seja, uma parte, né, pode ser uma parte no processo, através dessa ata ela vai constatar, relatar, vai contar fielmente fatos, coisas, acontecimentos ou situações que ocorreram, de forma que possa comprovar a sua existência, o seu estado, de maneira jurídica. Então, este documento, ele é registrado pelo tabelião, né, ou seu preposto, ou seu funcionário, e em razão do seu princípio da sua fé pública, né, esse fato vai passar a ter um caráter jurídico irrelevante. Então, esse documento, juridicamente, quando há uma necessidade de se provar um fato ou um acontecimento, até mesmo uma conversa, né, é preciso registrar esse fato e poderá
ocorrer por meio da ata notarial. Então, essa credibilidade que a ata notarial tem por meio jurídico, ela pode até ser usada como um documento probatório dentro de um processo judicial, porque ela ganha essa credibilidade justamente por ter sido relatada perante a um tabelião que tem a sua fé pública, que por meio do seu registro poderá ganhar uma credibilidade judicial. Então, qual é o seu objetivo? É justamente relatar tudo aquilo que não seja objeto de escritura pública, porque a diferença entre a ata notarial e a escritura pública é a manifestação da vontade. Em uma escritura pública, por exemplo, um contrato de compra e venda, você manifesta a sua vontade de vender algo ou a sua vontade de realizar algo. A ata notarial é diferente, ela manifesta fatos que já ocorreram. Então, ela vem com esse propósito de você relatar os atos, acontecimentos, coisas, né? E por meio de uma relação que o tabelião irá fazer, ela irá ganhar uma credibilidade judicial. Então, um exemplo grande disso é uma pessoa que quer relatar um acontecimento que futuramente ele poderá usar em um processo judicial, para que não fique somente na sua fala contra a fala da outra parte, ela pode ir ao cartório, solicitar ao tabelião que faça uma ata notarial para ela, ela vai relatar o acontecimento fielmente como aconteceu, o tabelião vai escrever, vai registrar, e aquilo ali será contado juridicamente como uma comprovação dos fatos. Pode ser um testemunho, pode ser um acontecimento, uma conversa, uma coisa que realmente tenha acontecido, para não ficar somente na fala, na hora de se comprovar dentro de um processo judicial, você pode se utilizar da ata como um instrumento para dar uma validade jurídica para o seu acontecimento. Em regra, a ata notarial deve conter tudo que uma escritura pública contém. A qualificação da pessoa que está solicitando, a comprovação daquela condição, a data e a hora em que ocorreu, os fatos, o local dos fatos da constatação, né? Pode ser, inclusive, pela internet, a descrição do fato, né, presenciado, as características daquilo que aconteceu, se é uma coisa lícita ou ilícita, se for físico, se for eletrônico, a finalidade daquele procedimento, né, da sua intenção. Então, existem muitos exemplos onde é possível utilizar a ata notarial. Por exemplo, se você quer comprovar que um imóvel alugado agora está vazio, você pode querer provar que o credor se recusou a receber um pagamento, uma forma de justificar o pagamento por consignação. Todos esses são exemplos no qual você pode se utilizar da ata notarial para dar validade, né, à sua descrição dos acontecimentos. Vale destacar que essa intervenção do tabelião, né, pelos fatos jurídicos, os fatos que antes não eram jurídicos, eles passam a ser jurídicos justamente pelo seu princípio da fé pública e estão lançados, né, agora através de um registro que pode ser verificado e comprovado assim que você vai ao cartório. Então, pode passar, por favor, isso. A ata notarial, então, ela ganhou importância no Código de Processo Civil de 2015, no capítulo que trata sobre as provas. No seu artigo 384, dispõe: a existência e o modo de existir de algum fato pode ser atestado ou documentado a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião. Em seu parágrafo único, dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar na ata notarial. Portanto, do ponto de vista do direito processual civil, a ata notarial ela deve ser tratada como um documento público, né? E ela pode ser aplicada pelo regime de prova documental dentro de um processo. Então, ainda que não houvesse uma regra explícita no Código anterior sobre o uso da ata, esse novo CPC de 2015 trouxe essa disposição, do qual vai servir sobre grande valia dentro da área dos documentos probatórios.
Então, eu vou dar continuidade na inspeção judicial, né? A inspeção judicial é o meio de prova que visa possibilitar o contato direto do magistrado com pessoa, coisa ou lugar, a fim de esclarecer sobre o fato que interessa a decisão da causa, a partir do qual o juiz possa verificar uma situação com os seus próprios olhos, para que essa prova seja produzida a partir do contato direto do magistrado, que irá julgar a causa com o objeto daquela prova. Pode passar. Bom, ela possui, né, a inspeção judicial possui algumas características específicas, né? A primeira característica, ela pode ser requerida pelas partes ou pode ser deferida de ofício. Ou seja, isso quer dizer que as partes podem pedir que o juiz realize a inspeção judicial, ou o próprio juiz espontaneamente pode entender que pela necessidade da realização da inspeção judicial. Já na segunda característica, ela é definida no saneamento. O juiz vai poder dizer se entende necessária a produção da inspeção judicial ou não. A inspeção judicial, ela pode ser realizada a qualquer momento, em qualquer tempo do processo, inclusive em fase recursal. A inspeção judicial, ela pode ser a prova principal e não depende de ser realizada ou de que haja outras provas ou início de outras provas no processo. Ela pode servir como prova única do processo também. E falando um pouco sobre a legislação da inspeção judicial, eu trouxe aqui alguns artigos, né? O artigo 481 e 482, e vou fazer também análise deles. No artigo 481 e 482, o juiz, ao realizar a inspeção judicial, pode nomear quantos peritos ele entenda necessário, a fim de que o acompanhe no momento da realização dessa inspeção judicial, para que ele possa se esclarecer sobre eventuais fatos discutidos na demanda. Já no artigo 483, em regra geral, as pessoas ou coisas sejam levadas até o juízo, não sendo possível que se leve a pessoa ou coisa para ser inspecionada pelo juiz na sede do juízo, o juiz irá se deslocar até o local onde esteja a coisa ou a pessoa. No artigo 484, a fim de que aquelas informações e as impressões colhidas durante a inspeção judicial sejam levadas aos autos do processo. Será então lavrado um auto circunstanciado. O juiz será acompanhado por um serventuário da justiça, que então lavrará um auto circunstanciado, dizendo sobre tudo o quanto foi realizado durante a prática do ato processual da produção da inspeção judicial. E é isso, pessoal. Aqui estão algumas referências daí do que a gente pesquisou. Então, este trabalho foi apresentado por mim, Cris, pela Natália, pelo John e pela Heloísa. Obrigada.